Boa noite, irmãos, a graça e paz, amém? Muito bom ter você aqui conosco. Essa é uma noite muito especial porque é a primeira noite do Congresso Despertai Homens. Então, que seja um tempo muito maravilhoso, eu tenho certeza disso. Em especial para você, homem, abra o seu coração, deixa Deus falar com você. Tenho certeza que serão 3 dias muito abençoados, amém? E eu gostaria de te convidar a se colocar em pé para estar louvando o Senhor, para estarmos cantando aleluia a esse Deus que cura e restaura. Amém? As palmas do Senhor. Aquele que se assenta no trono, aquele que os anjos adoram, aquele que os seres viventes se rendem. Ele é santo, Ele é santo. Aquele que os joelhos se dobram, aquele que os anjos adoram, aquele que os mortos ressuscitou. Ele vem, e quando o dia do Senhor chegar, toda dor Ele fará cessar. Quando em glória o Senhor voltar, cantaremos aleluia. Quando o dia do Senhor chegar, toda dor Ele fará cessar. Quando em glória o Senhor voltar, cantaremos aleluia. Aleluia, Jesus, nós ansiamos por Ti, Pai. Toda honra e toda glória ao Senhor. Aquele que deu ordem pro mar se abrir, aquele que o sol fez parar, aquele que a tempestade cessou. Ele é grande, poderoso, aquele que os olhos do cego abriu, aquele que a morte venceu, aquele que entregou sua vida por nós. Ele vem, Ele vem. Quando o dia do Senhor chegar, toda dor Ele fará cessar. Quando em glória o Senhor voltar, cantaremos aleluia. Quando o dia do Senhor chegar, toda dor Ele fará cessar. Quando em glória o Senhor voltar, cantaremos aleluia, aleluia. Ele reina, poderoso nas batalhas. Venceremos para sempre. Aleluia. Ele reina, poderoso nas batalhas. Cantaremos aleluia, aleluia. Ele Reina sobre nossas vidas. poderoso nas batalhas. Venceremos para sempre.
glória. Aleluia, você pode levantar as suas mãos assim comigo e dizer: Senhor Jesus, eu estou esta noite antecipando nesse lugar o que eu farei na eternidade. Cantaremos aleluia para sempre e sempre para a glória do Senhor. Amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez por isso. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, que bom receber você aqui conosco essa noite, especialmente você que nos visita pela primeira vez. Sinta muito bem-vindo, acolhida e acolhido em nosso meio. E uma forma de nós expressarmos a nossa gratidão de ter você aqui conosco é você receber um cumprimento de uma pessoa que está perto de você. Cumprimente a pessoa que está do seu lado, à sua frente, atrás de você, diga: seja bem-vindo, seja bem-vinda, que bom que você está aqui. Isso, cumprimente da maneira como você achar melhor, mas cumprimente essa pessoa. E você que nos acompanha pela internet, venha adorar conosco, tire todas as distrações, deixe o Espírito Santo falar ao seu coração poderosamente, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, queridos irmãos e irmãs. Hoje nós estamos na conferência Despertai, estamos felizes de receber você para ouvir da palavra de Deus, ouvir da ministração que o Senhor tem ao seu coração, e não perca nenhum lance do que Deus está fazendo aqui, seja no momento da adoração, seja no momento da palavra, seja ao final da celebração, seja com a pessoa que está ao seu lado. Não perca nada do que Deus está realizando e fazendo na sua vida aqui, essa noite, nesse lugar. Eu quero passar alguns avisos rapidamente, para que a gente possa continuar nesse momento de adoração. Eu quero lembrar você que na nossa livraria nós temos alguns materiais lá, mas para esse final de ano, eu gostaria de indicar para você o nosso presente diário. Todos os anos nós oferecemos isso aos nossos irmãos a um preço bem acessível, para você ter um devocional para o ano todo. O que é o presente diário? É uma ministração de um versículo para cada dia do ano. Então são 365 mensagens, onde você lerá um versículo durante o dia, meditará na palavra que foi escrita sobre ele por vários pastores, e você terá uma meditação para aquele momento na sua vida. Então, se você ainda não adquiriu o presente diário deste ano de 2022, você pode passar ali e você encontra lá diversos formas, formatos, preços. Tem o mini, tem o médio, tem o grande, tem o agenda, tem o espiral, do jeito que você acha melhor. Mas leve um devocional para sua casa, mantenha num lugar acessível e leia todos os dias e medite na palavra do Senhor. Hoje pela manhã nós estivemos recebendo aqui o pastor Israel Miranda. Pastor, ele é angolano, está no Brasil aqui, ministrando na igreja Reviver Church, ali em Londrina, e ele trouxe o seu livro e ofereceu aqui pela manhã, e eu quero indicar para você. Nós temos ali algumas unidades na nossa livraria. Ele fala muito interessantemente sobre esse equilíbrio necessário entre uma doutrina cristocêntrica e uma doutrina pneumológica, ou seja, a doutrina de Cristo e a doutrina do Espírito Santo, porque existe uma tendência dos extremos, onde muitos estão apenas focados no racionalismo das Escrituras e outros no espiritualismo do pentecostal. Então a palavra que ele quer trazer é uma palavra equilibrada e quer unir essas duas pontas. Esse livro é o resultado da sua monografia e ele está disponibilizando ali na nossa livraria para você adquirir também, tá bom? Passe no final ali e nós vamos ter a oportunidade de ter esse material também. Outro aviso: quinta-feira, dia do nosso encontro do fruto maduro. Pessoal que está na melhor idade aí, atenção, é para você esse aviso, é para você essa palavra. Quem está na melhor idade, acima de 60 anos ou perto dessa idade, é o último encontro do ano 2021, dia 2 agora de dezembro, às 14 horas, tá bom? Se você está nessa idade ou conhece alguém, você pode vir ou convidar alguém para estar aqui conosco. Também você que tem filhos, você que é membro da igreja, já batizado, e tem filhos para batizar, nasceu o filhinho, a filhinha, e você quer apresentar ao batismo, nós estamos com as inscrições abertas, porque o batismo será no dia 12 de dezembro, e você tem que passar lá na secretaria da igreja para fazer a sua inscrição e pegar o seu cadastro também. E o último aviso: nós estamos com o nosso mutirão do amor, e nós estamos fazendo uma arrecadação de muitos materiais de higiene pessoal. Mas nesse caso nós estamos recolhendo sabonete e creme dental para ofertarmos lá nessa clínica de tratamento terapêutico
ali em Londrina. Então, se você não trouxe ainda, dá tempo. Amanhã, no horário comercial na secretaria, ou na celebração de terça-feira, nós estaremos recebendo, e quarta-feira nós estaremos despachando esse material para poder abençoar essa clínica terapêutica que trabalha com dependentes químicos lá em Londrina. E domingo que vem também, estava me lembrando aqui, é ceia, né? Ceia do Senhor. Por hábito, nós temos 3 cultos, às 10, às 18 e às 19h30, por motivo de fluxo de pessoas. Mas como agora existe a liberação de 100% da capacidade, nós então não teremos esse horário das 18 horas, tá bom? Então fica avisado aqui, fica avisado a você a internet, que nós não teremos mais esse culto das 18 horas por enquanto. Nós teremos às 10 e às 19h30, se programe para participar da ceia conosco, mas às 18 horas esse horário não haverá mais ele à disposição por enquanto, tá bom? Vamos colocar em pé, vamos adorar ao Senhor com nossos dízimos e as ofertas. Se você quer fazer Pix ou quer fazer transferência, dirija-se ali à nossa livraria, ao balcão de informações, pegue as informações e você pode fazer isso também. Se você veio preparado para ofertar, você é convidado a fazer isso com essas urnas aqui à frente. E se você veio aqui nos visitando e não veio preparado para ofertar, não tem problema. O importante é que você veio e que está aqui conosco para receber de Deus essa noite. Numa outra oportunidade, você também poderá ofertar e poderá entregar ao Senhor. Pai, abençoe as mãos generosas que vão ofertar em Teu nome e ao Teu reino, que essas mãos recebam do Senhor provisão, cuidado, orientação, e que todos os recursos materiais, espirituais, físicos estejam protegidos sobre essas vidas. E se existem mãos carentes aqui essa noite, nós pedimos não só a sua provisão sobre eles, mas pedimos que essa igreja seja bênção e luz sobre essas vidas também, suprindo necessidades básicas para a glória do nome de Jesus. Assim nós oramos e pedimos, amém. Se você veio preparado, então, enquanto cantamos essa canção, você pode vir devolver dízimos e ofertas. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo, eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Enche o Senhor com a sua presença. Enche-me, Deus, Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me.
Senhor, fazer a tua vontade, ó Pai. Venha, ó Pai, nos quebrantar nessa noite com teu Espírito Santo, ó Pai. Por isso, mais uma vez, iremos cantar, venha nos encher do teu Espírito Santo, ó Pai. Pois estamos sedentos de ti, ó Pai, queremos mais a sua presença, ó Pai. Derrama sua glória, enche-me até transbordar. Deus mais, Senhor. Derrama sua glória, derrama sua glória. Pedimos essa noite também, ó Pai, o céu desça neste lugar, ó Pai. Assim como o pastor já falou anteriormente, ó Pai, queremos ver o céu aqui neste lugar, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Pai, descer sobre nós, ó Pai, de uma maneira diferente, ó Pai. Sabemos que não merecemos, ó Pai, mas o Senhor é misericordioso, por isso pedimos ao Senhor, ó Pai, que venha sobre nós e que se abra o céu dessa noite neste lugar, ó Pai. Queremos ver o Seu mover, o Seu sobrenatural, ó Deus. Venha, Senhor. E que se abra os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Abra os céus, que o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, que o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Declarar que o Espírito Santo venha nos encher. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória sobre nós, Espírito Santo. Derrama sua glória. Enche-me Até transbordar. derrama sua glória. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me Até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Deus, Senhor, que o Senhor está neste lugar, ó Pai. A sua palavra diz, onde tua igreja está reunida, o Senhor está lá. Por isso, ó Pai, devemos te pedir, ó Pai, que haja transformação essa noite neste lugar, ó Pai. Que haja restauração, ó Deus. Pois cremos, ó Pai, que no teu santo nome há poder, ó Pai. Não apenas em uma canção, ó Deus. Que isso não seja uma emoção, ó Pai, aqui neste lugar, mas seja a sua presença manifesta aqui, ó Pai. Pois o Senhor é real, ó Pai. O
o Senhor se entregou naquela cruz para nos salvar, ó Deus. Podemos sentir, ó Pai, esse mesmo Deus lá do ontem, hoje, ó Pai, neste lugar, ó Pai. Que o Senhor venha fazer maravilhas, ó Pai, neste lugar, ó Pai. Pois cremos no Senhor, cremos que há um propósito do Senhor neste lugar, ó Pai. Não estamos aqui à toa, ó Pai, para fazer uma apresentação, ó Pai. Isso não é o nosso desejo, nosso coração, ó Deus. O nosso desejo é sempre te adorar, ó Pai. É sempre te exaltar, ó Pai, porque o Senhor é o único merecedor de toda a nossa adoração e nosso louvor, ó Pai. Por isso pedimos que venha nos encher, ó Deus. Venha nos encher essa noite, ó Pai. Tira todo o nosso eu, ó Pai, todo o nosso ego, ó Pai, tudo que atrapalha, ó Pai. E sentir a sua presença nessa noite, em nome de Jesus. Você que está aqui essa noite, está buscando a presença do Senhor. Essa conferência para os homens de uma maneira especial. E Paulo diz: peço que todos os homens ergam as mãos santas em todos os lugares. Todos os homens ergam mãos santas em todos os lugares. Eu quero convidar você essa noite, homem, a levantar as suas mãos para o lugar mais especial talvez que há na sua vida. O lugar talvez mais especial que há em seu coração. Mas levantar as mãos em direção àquilo que é mais fundamental para você, em direção à sua comunhão com o seu Deus. Você pode erguer as suas mãos agora, homem. Eu quero orar com você, para que os céus fechados se abram sobre a sua vida também, porque Deus não resiste aos espaços abertos para Ele. A palavra de Deus diz que Deus não resiste um coração quebrantado e contrito. Quando você abre espaço, Ele vem. Quando você abre espaço, Ele chega. Quando você apresenta o seu vazio, Ele preenche. Então levante as suas mãos e diga: Senhor, a minha comunhão contigo, abra os céus essa noite, restaura a minha comunhão, restaura a minha vida, restaura meu coração. Comece a dizer isso: Senhor, eu preciso de mais do Senhor. Eu quero despertar como homem. Eu quero orar com homens aqui essa noite. Eu quero despertar como homem nesse lugar. Eu quero ter a minha vida no altar. Eu quero abandonar, ó Deus, aquilo que preenche a minha vida de uma maneira negativa. E eu quero me encher da presença do Senhor, esvaziando de mim mesmo, esvaziando o meu coração e pedindo: Senhor, rasga os céus, abra os céus, derrame sobre as nossas vidas agora, derrame sobre esse lugar essa noite, Senhor, uma unção de avivamento, uma unção de quebrantamento, uma unção de despertamento na Tua presença, porque nós confiamos, ó Deus, que a nossa vida, a nossa fé e a nossa esperança estão em Deus, estão em Ti. Aviva, Senhor, aviva, Senhor, aviva. Agora eu quero convidar você, homem, a levantar as suas mãos para talvez o segundo lugar mais especial da sua vida, que é em direção à sua casa. Você levante as suas mãos agora e aponte para a sua casa. Aqui atrás de mim nós temos o Lago Tabocó. Na minha frente aqui nós temos a Avenida Vaci Gonçalves Pereira. E você pode então se localizar. Estenda a sua mão para a sua casa agora. Homens, pode virar, não tem problema. Pode virar aonde você puder colocar. Estenda suas mãos agora. Diz Paulo: eu peço que todos os homens levantem mãos santas em todo lugar. Abençoe sua casa agora. Peço, Senhor, abra os céus agora. E que se abram os céus nesse lugar. Que se abra um céu sobre a minha casa. Homens estão vivendo conflitos com a sua esposa. Homens estão vivendo em guerra com os seus filhos. Homens que estão vendo o seu lar ser afetado pela miséria, pela destruição, pela privação. Homens que estão vendo os seus lares sendo afetados pelo vício, pela bebida, pela prostituição. Homens que estão vendo as suas casas sendo atacadas por todo tipo de ataque maligno. Homens que estão vendo a sua fé, a sua casa e o seu lar esmorecer. Deus, nós levantamos mãos santas e dizemos: que se abra um céu, Senhor. Que se abra um céu, Senhor. Que se abra um céu sobre os nossos lares, sobre as nossas casas. Nós abençoamos, porque a nossa fé está em Ti. Entra nos nossos lares, Pai. Entra nas nossas casas, Senhor. Entra nas nossas vidas, Senhor. Entra em casamento, Senhor. Visita a família, Senhor. Que se abram os céus. Que se abram os céus. Que se movam os céus em direção. Venha o Teu reino sobre lares. Venha o Teu reino sobre famílias. Venha o Teu reino sobre as nossas casas. Não há mais trevas. Não há mais nada que não seja Teu. A nossa casa é Tua. Que se abram os céus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover a nossa. Sim, Senhor, nós profetizamos
Homens valentes, homens de oração, lares fortalecidos, casas do altar, filhos que vão povoar o céu, relacionamentos restaurados, porque os céus se abrem sobre Sertanópolis, os céus se abrem sobre a nossa família, os céus se abrem sobre o nosso coração. Declare isso, declare isso. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia. Declaramos isso, Senhor. Gostaria de ouvir agora só a voz dos homens dizendo isso, que os céus fechados se abram. Você pode dizer isso, homem, com a voz bem alta. É a sua vez de cantar, é a sua vez de declarar que os céus fechados se abram. Só os homens. Só os homens nesse lugar. Não se preocupe em desafinar. Diga o que você espera em Deus. Homens, a gente pode fazer melhor. Vamos lá, vamos dizer isso. Que os céus fechados se abram. Aleluia, Jesus. Veja os sacerdotes, os homens de Deus se levantando e dizendo isso. Mais uma vez, homens. Agora se prepare, irmãs. Agora é a vez das irmãs. Vamos declarar isso, irmãs. Isso, só as mulheres. Mais uma vez, irmãs, vamos declarar isso. Os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão. Aleluia. Agora todos juntos vamos dizer isso, um grande coral. Que os céus fechados se abram. Oh Deus, o inimigo tem que perder, Senhor. Com a declaração da igreja, o inimigo tem que cair, Senhor. Ah, Deus, as portas trancadas têm que cair, porque o Senhor está aqui. Oh Deus, a nossa esperança está em Deus. Nós cremos, nós cremos. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Rasga os céus essa noite e desperta homens e mulheres e vidas no teu altar em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode se assentar, por gentileza. Quero convidar o pastor Pedro, nosso grande amigo, a vir aqui à frente. Nós estamos, queridos, recebendo hoje o pastor Pedro Leal, que é pastor da primeira IPI ali de Londrina, nosso amigo da casa, dispensa apresentações. Mas eu quero lembrar você que nós estamos em meio ao Despertai, e aqui no Despertai nós tivemos hoje a presença do pastor Israel Miranda, hoje o pastor Pedro Leal, e nessa segunda-feira e terça-feira a presença do pastor Pablo. Amanhã, segunda-feira, é só para os homens, tá bom? Então as mulheres ficam em casa intercedendo para um grande mover de Deus entre os homens amanhã às 20 horas aqui com o pastor Pablo, que é da Igreja Assembleia de Deus aqui de Londrina, e nós estamos com uma grande expectativa de recebê-lo aqui também para ministrar aos homens. Então amanhã é o dia dos homens, e terça-feira nós encerraremos o nosso Despertar com toda a igreja novamente. Então as mulheres vêm acompanhadas dos seus maridos, os filhos dos seus pais, e o convite estendido a todos para poderem participar conosco e com muita alegria. Pastor Pedro, fique à vontade, dispensa apresentações, Deus te use e Deus te abençoe grandemente aqui. Obrigado, pastor Pedro, por ter aceitado o convite e estar conosco. O nosso diácono Jair já serviu essa aguinha. Tá bom, pastor? Deus abençoe. Amém. Graça, paz e alegria da parte do nosso Deus. Amém. Uma graça e paz da parte do nosso Deus especial agora aos meninos. Ih, cadê os meninos, os homens? Amém. Então vamos lá, faz de conta que eu não disse nada, vou dizer de novo, hein? Graça e paz especial aos meninos. Aí as meninas ficaram assim, e nós, pastor? Não é? Vamos lá, pastora Vanessa. Graça e paz especial agora às
meninas? Aleluia, glória a Deus. Despertai é o nosso congresso, nosso encontro. A minha gratidão a Deus por estar aqui, ao pastor Denis, a equipe de liderança da igreja. Que saudade que estava, né? De nos reencontrarmos e estarmos juntos nessa noite. Venho com a minha esposa Ruth, minha outra metade está ali. Depois nós temos um tempo juntos para gostoso vir, voltar, nos apoiar mutuamente. Um abraço grande da nossa igreja de Londrina, primeira IPI de Londrina, da nossa equipe pastoral e de todos que têm estado sempre aqui com os irmãos e irmãs. Despertai. É um congresso para homens, mas a palavra de Deus fala tanto com os meninos quanto com as meninas. Nós vamos trazer uma palavra do coração de Deus, creio. Estava em oração e o Senhor colocou esse texto. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler uma porção de texto que eu quero trazer o contexto anterior, o contexto posterior e o versículo central da nossa mensagem é Efésios 5,14. Efésios 5,14. Vamos conversar com um pouquinho, vamos investir esse tempo na palavra de Deus para juntos buscarmos o que é que o Senhor tem para nós, homens, mas o que é que o Senhor tem para nós, igreja, nessa noite, igreja do Senhor, homens, mulheres, jovens, crianças, a melhor idade, a idade madura, o fruto melhor, né? Fruto maduro, é isso? O fruto maduro aqui, esse título bonito, simpático, Efésios capítulo 5, eu vou ler desde o primeiro verso, e eu vou ler até o verso de número 21, abra o seu coração, deixe a palavra de Deus já ministrar a sua vida nessa porção preciosa, assim está escrito, Efésios 5, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos. Nem conversação torpe, palavras sujas, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com elas, pois outrora, preste atenção nisso, éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai então como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as, porque o que eles fazem oculto só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Agora o versículo chave da nossa mensagem. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo um tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pai, esta é a tua palavra, nós a conhecemos, já está na nossa mente, muitas vezes temos lido repetidas vezes,
Mas hoje nós rogamos ao Senhor de maneira especial que o Senhor traga sobre esta palavra revelação da parte do Teu Espírito. Conhecimento nós já temos, mas nós precisamos de revelação, e isso só o Teu Espírito sabe como fazer e pode fazê-lo em nome de Jesus. Amém. Vamos ler juntos o versículo 14, na sua versão, não importa, vamos guardar isso no coração, vamos lá? Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará ou resplandecerá sobre ti. Despertai, que tema apropriadíssimo, que tema forte, e que tema desafiador, pastor Denis, desafiador, não só para os homens, mas também para as mulheres, para as famílias, para dias em que vivemos, onde estamos vivendo o que a Bíblia chama de dias maus, dias de grande aflição, dias onde o assunto morte, ele percorre, parece que o noticiário, a nossa agenda, a nossa pauta, o nosso pensamento. E o apóstolo Paulo vem nos falar exatamente sobre despertar-nos de uma situação de morte. O mundo vive em um estado de alerta, porque ainda vivemos às margens, à sombra de uma pandemia, que insiste em persistir, insiste em gerar novas ondas. Agora vem aí a variante Omicron. Os noticiários não falam de outra coisa. Quando eu era criança, os mais antigos assim como eu vão se lembrar, gente, quando eu falava de variante, era um carro muito legal da Volkswagen que eu brincava. O maior perigo que a variante podia ter era eu ser atropelado por uma variante na rua, mas ele nem corria tanto assim, então não tinha problema. Hoje eu não posso ouvir a palavra variante que eu já começo a tremer. Você também não? Só eu. Vem aí a variante A, B, C, alfa, beta, ômega, agora vem a Omicron. Mas tudo isso está debaixo do controle da mão daquele que está sentado no trono. Amém, igreja? Está debaixo do controle do reinado de Cristo. Eu estou apenas te trazendo um pano de fundo, porque o assunto é morte. Os números são chocantes. Os números que ouvimos e vemos são chocantes, mas sempre foi assim. A Bíblia fala abertamente sobre a morte. É um tema recorrente de Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia fala não apenas sobre a morte, mas fala também sobre a vida, porque ela nos apresenta a morte como algo que todos nós passaremos, mas ela nos apresenta Jesus Cristo como sendo a própria vida, o autor da vida e o caminho para a vida. Aleluia! Ele não para na morte, mas ele nos aponta para a vida. É isso que a Bíblia nos narra. Mas a Bíblia, numa linguagem extremamente importante, ela fala de um tipo de morte que eu e você precisamos estar atentos e atentas nessa noite. A morte espiritual. A morte espiritual. O mesmo apóstolo que escreveu o capítulo 5, no capítulo 2 de Efésios, versículo 1, ele diz: Ele, Jesus Cristo, vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Olha que interessante. Paulo está escrevendo para uma igreja, ele está dizendo assim: ainda que você esteja vivo, ainda que você esteja respirando, ainda que o seu coração esteja com batimento cardíaco adequado, ainda que você esteja com seu pulso adequado, ainda que a sua temperatura esteja organizada entre 36 e 37 graus, está tudo bem, não importa que eu e você estejamos com sinais vitais a pleno vapor, se eu e você não estivermos em Cristo e Cristo em nós, nós estaremos mortos, é o que a Bíblia chama de mortos-vivos. Mortos-vivos, vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Olha o alerta do apóstolo logo no início desta epístola, dessa carta, dizendo: olha, foi Cristo e só Ele pode vos dar vida, porque por causa do nosso pecado nós estávamos mortos. De verdade, estávamos mortos e fomos alcançados pela graça de Deus em Cristo Jesus. Para a gente entender um pouquinho, Paulo escreve essa carta por volta do ano 62 a 65 depois de Cristo. Ele está preso em Roma, ele está escrevendo essa carta para uma igreja que ele conhecia, que ele havia visitado, que ele havia designado líderes
seu discípulo Timóteo para estar ali e outros que passavam por lá edificando essa igreja. Paulo tinha um apreço por esses irmãos e essas irmãs dessa localidade, em Éfeso. E Paulo escreve uma carta corrida, e eu quero te trazer à memória isso, porque muitas vezes, quando lemos as cartas hoje, a Bíblia, separada em capítulos e versículos, isso ajuda muito a gente a memorizar e a separar por assuntos. Tudo bem, mas você precisa ter em mente que Paulo, quando escreveu a carta, não pensou assim. Ele não separou em versículos, nem em capítulos, isso foi feito muito tempo depois, por homens inspirados para facilitar a nossa leitura. Então, eu quero que você tenha em mente o apóstolo preso em Roma, escrevendo a carta à igreja de Sertanópolis, pensando na sua vida, na minha vida, e pensando nas coisas que estão acontecendo, que instruções ele pode dar para que a gente viva uma vida de plenitude em Deus, que a gente seja despertado em Deus, que a gente seja avivado em Deus. Ele, de maneira corrida, ele vai escrevendo. Os 2 primeiros capítulos, ele saúda a igreja, ele cumprimenta a igreja. Nos capítulos 3, 4, início do 5, ele dá instruções doutrinárias à igreja, mas a partir da metade do capítulo 4 e do capítulo 5, ele começa a exortar a igreja. Ele começa a dizer, olha, está acontecendo algumas coisas no meio de vocês que não deve ser assim. E nós gostamos de ler, por exemplo, o versículo de número 19, de número 20, falando, olha, nós queremos ser cheios do Espírito Santo, mas esse texto tem um contexto. E o contexto é uma exortação de Paulo à igreja. A igreja em Éfeso, a igreja em Londrina e a igreja em Sertanópolis. E qual é essa exortação? O apóstolo está exortando a igreja a que eles acordem, a que eles despertem. E ele usa a expressão forte dizendo, desperta tu que dormes. E aqui a figura dormir é estar morto mesmo, espiritualmente. E não bastasse ele falar, desperta tu que dormes, ele diz, levanta-te de entre os mortos, ele é mais claro ainda. Então eu quero trabalhar com você nessa noite, nos próximos minutos, as 2 instruções do apóstolo, dada à igreja de Éfeso, mas que hoje ele dá à igreja de Sertanópolis. Você recebe essa instrução, igreja? Amém? Homens, vocês recebem essa igreja? Amém. Mulheres, vocês recebem essa instrução? Amém. Amém também. Louvado seja Deus. Qual é a primeira instrução do apóstolo? Desperta. Vamos dizer juntos? Desperta. Para entender melhor o que Paulo está dizendo, o que quer dizer a palavra desperta? Eu fui estudar um pouquinho. É interessante, quando a gente pesquisa o sentido da palavra, parece que amplia a nossa compreensão do texto. Despertar é fazer sair do sono, é fazer sair de um estado de dormência, literalmente é acordar, é fazer sair muitas vezes de um estado de torpor ou inércia, fazer readquirir força ou atividade, é tirar pessoas que estavam paradas, mortas, sonolentas e fazê-las entrar em movimento. Desperta. Nós temos 2 filhas, hoje uma já casada, outra jovem, madura, mas lembro-me na época da escola de acordá-las, sempre estudaram no período da manhã, muitas vezes o sacrifício, o sufoco que era fazê-las acordar. Eu sei que aqui em Sertanópolis os jovens não têm esse problema, as crianças também não, mas lá em Londrina, gente, as crianças para acordar, algumas delas de manhã, vou dizer, misericórdia. A minha filha mais nova, especialmente, às vezes eu tinha que levá-la quase que no colo, dormindo, para lavar o rosto na pia, e ela voltava meio zumbi, e eu, filha, desperta, filha, desperta, filha, desperta. É o que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja, por favor, desperta, igreja, vocês estão sonolentos, igreja está apática, igreja, vocês estão dormindo, igreja, vocês não estão andando, estão inertes, estão parados, desperta, igreja. É isso que ele está escrevendo. Mas por que é, pastor Pedro, que Paulo está escrevendo isso? Por que é que ele dá uma ordem assim tão intensa, tão apropriada? É porque ele acabou de relatar no texto que lemos várias situações que estavam acontecendo naquela igreja, que levou à conclusão de que, de fato, esta igreja estava dormindo, estava em sono profundo. Deixa eu te perguntar algo nessa noite.
Quais são as áreas das nossas vidas que nós estamos dormindo? Pense um pouquinho, peça para o Espírito Santo te iluminar, te provocar, te confrontar nesta hora. Quais são as áreas das nossas vidas em que eu e você estamos dormindo, estamos sonolentos? Homens, quais são as áreas das nossas vidas que Deus tem pedido para tomarmos uma posição, tomarmos uma atitude, tomarmos uma ação, e nós estamos meio que como dormindo? Famílias, quais são essas áreas que o apóstolo está escrevendo para Éfeso, mas o Espírito Santo está trazendo para nós hoje? Eu conheço muitas pessoas que se tornaram verdadeiros mortos-vivos, pessoas que estão dentro das igrejas, estão vivos fisicamente, graças a Deus, mas estão mortos espiritualmente, emocionalmente. Eu conheço pessoas, tenho convivido com algumas delas, que os olhos já não brilham mais, que o seu coração já não dispara mais. Conheço pessoas que a adrenalina já não é mais ativada no seu corpo, vive numa letargia, numa lentidão, numa mesmice. Quem sabe isso tem passado com você, na sua história, na sua vida, na sua caminhada. O Espírito Santo tem te incomodado em cultos anteriores, em leituras anteriores, em músicas que você ouve. O Espírito Santo tem te dito: levanta, desperta, anda mais rápido, corre, eu tenho algo para fazer na sua vida e através da sua vida, mas eu e você não respondemos. Parece-nos que estamos dormindo. O pior sono que pode existir na vida de uma pessoa é o sono espiritual. E é sobre este sono que o apóstolo está falando. É a sonolência, é a morte espiritual. Homens e mulheres que literalmente estão dormindo na sua vida espiritual. Homens e mulheres que estão como que mortos na sua vida espiritual, fazendo as mesmas coisas que as pessoas que não conhecem a Cristo estão fazendo. Se você olhar comigo o texto, Paulo elenca uma série de coisas que ele exorta a igreja para que não faça. Ele está dizendo, veja, o capítulo 5, versículo 8, olha, vocês eram trevas, não são mais, porque Jesus Cristo já habita no nosso coração, amém, igreja? Mas é para a igreja que Paulo está escrevendo, ele está dizendo, igreja, vocês já receberam Cristo, vocês foram tirados do reino das trevas, transportados para o reino da sua maravilhosa luz, mas tem um problema, vocês continuam fazendo as mesmas coisas que aqueles que estão nas trevas fazem. Por isso ele é obrigado a dizer, desperta, igreja, desperta, acorda. E ele vai falando, olha, a impudicícia, o pecado, a impureza que estava entre vocês, isso não convém mais a vocês, não faz parte da natureza de vocês. Vocês não são mais trevas, agora vocês são do reino da luz, aleluia. E ele vai dizendo conversas torpes, palavras sujas, chocarrices, piadinhas, tiração de sarro, eu estou traduzindo aqui, tá, gente? Chocarrices, impurezas, não estejam nos vossos lábios, isso não faz parte mais da vida de vocês, isso é do reino das trevas, vocês agora estão no reino da luz. O que ele mais diz? Olha, vocês sabem que o incontinente, o impuro, o avarento, aquele que retém recursos para si e não reparte, não ajuda o necessitado, é como se fosse um idólatra, porque o Deus dele é o dinheiro, e isso não pertence a vocês, isso é do reino das trevas. Agora vocês estão no reino da luz. Paulo está escrevendo uma carta, ele não muda de assunto, o assunto é o mesmo, ele está dizendo, olha, isso sequer seja nomeado entre vós, ou seja, nem falem sobre isso. Deus nos trouxe aqui nessa noite, no congresso Despertai para Homens, mas trouxe toda a família, porque Ele está dando um grito, igreja, um grito de alerta ao meu e ao seu coração, e o grito é, não vivam mais como os pecadores vivem. Igreja de Sertanópolis, vocês não têm nada, absolutamente nada a ver com este mundo, vocês já foram tirados do mundo, aleluia. Não se misture, igreja, com as abominações deste mundo, sequer as abominações deste mundo estejam no vosso lábio, nem se nomeie entre vós, quanto mais praticar o que eles praticam.
Esta é uma carta paulina de ensino, mas de exortação. Às vezes eu fico conversando com alguns irmãos e irmãs e percebo que o nosso olhar não está para aquilo que Deus projetou para mim, para você. Muitas vezes o nosso olhar, ele está no mundo. O que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes eu e você nos comparamos com o mundo e não com o padrão da Bíblia, não com o padrão de Deus. Muitas vezes eu e você, maridos, por exemplo, nós perguntamos, como você se vê como marido? Ah, pastor Pedro, eu sou um bom marido. Por que você é um bom marido? Porque eu não bebo, não fumo, não fico em barco, mulherada, não jogo, não gasto meu dinheiro, eu saio do trabalho e vou para casa. Ótimo, isso é bom. Mas você viu o padrão? Onde está a comparação? Com o mundo. Olha, eu estou olhando para o mundo, o meu padrão é o mais baixo possível. E isso então me faz que eu seja bom. E se eu perguntar como você se vê como marido? Olha, pastor, eu ainda estou procurando crescer, porque eu leio a Bíblia diz que eu tenho que amar minha esposa como Cristo amou a igreja, eu estou longe disso, eu preciso da graça de Deus. O padrão é a Bíblia, o padrão é extremo, o padrão é santidade, o padrão é da glória de Deus, o padrão é o que o Espírito Santo está fazendo, quer fazer e vai produzir na minha e na sua vida, não é o mundo. Então não se contente com o padrão do mundo, se contente e busque o padrão de Deus. Posso ouvir um amém, igreja? Aleluia! É isso que Deus está fazendo, é isso que Ele está produzindo. Ele quer nos levar a um outro nível, na linguagem da moçada, em um next level, um nível superior, um passo a mais. Esse congresso Despertar está mudando a nossa estrutura, está nos chamando de uma estrutura de sono, de letargia, de lentidão, e está nos impulsionando nessa noite, impulsionando para vivermos um outro padrão na presença de Deus. Não se compare com o mundo. Mulheres, como está a sua vida como esposa, como mãe? Ah, pastor Pedro, bem, eu já nem assisto tanta novela, eu já não leio mais aquelas revistas lá das mulheres, eu já nem gasto tantos recursos de casa assim, sou econômica, eu já nem falo mal das vizinhas costurando a vida das pessoas, eu já nem faço isso, nem faço aquilo, nem faço... Padrão do mundo, olhando para o mundo. Mulheres, como é que está a sua vida diante do Senhor? Como é que você está como mãe e como esposa? Ah, pastor Pedro, a Bíblia diz que a mulher tem que estar debaixo da missão do seu esposo, promovendo, sendo submissa, cheia do Espírito Santo, boa dona de casa, aquela que faz, aquela que cuida, aquela que instrui, aquela que dá colo, aquela que abençoa, aquela que zela. Eu ainda preciso tanto da graça de Deus. O padrão é da Bíblia, é da santidade de Deus, não é do mundo. Desperta, desperta, ó tu que dormes. Quais são as áreas das nossas vidas em que nós estamos dormindo? Eu creio que o Espírito Santo já está nos ministrando. Enquanto eu estava meditando, eu escrevi um parágrafo que eu quero ler para você. Igreja, despertem do encanto do mundo. O mundo encanta, ele seduz. Despertem, parem de olhar para o mundo. Despertem das obras das trevas, que porventura ainda estejam na nossa vida. Igreja, despertem da falsa segurança que o mundo traz e coloquem a sua confiança única e exclusivamente no nome de Jesus. Igreja, despertem dos prazeres passageiros que o mundo proporciona, no sexo, na bebida, nas drogas, nas compras, no ter, e busque prazer em Cristo Jesus. Igreja, despertem da letargia ou da lentidão espiritual. Igreja, despertem nessa noite da mesmice cristã. Pastor, fazia assim, minha geração anterior fazia assim, meus pais faziam assim, meu avô fazia assim, eu faço assim, e vou fazer assim. Mas por que você faz assim? Não sei, porque eles faziam assim, eu faço assim. Desperta, igreja. É um novo tempo, é um novo modo, é um novo sopro do Espírito, é uma nova hora, um novo kairós de Deus. Desperta, desperta da frieza do coração, desperta da apatia da fé, desperta do comodismo, do egoísmo, do egocentrismo. Desperta, igreja. O Senhor Jesus nessa noite está nos chamando para acordarmos e sairmos de um estado de sono. Eu não sei qual é a área da minha e da sua vida,
A mim eu sei, o Espírito Santo, desde a hora que eu comecei a preparar esse estudo, ele já está dizendo: Pedro, desperta disso, daquilo e daquilo outro. Agora, quem é que nos desperta? Não é o pastor, não é o pastor Denis, não é o conselho da igreja que vai lá na tua casa, bater na tua porta, dizendo: olha, você tem que mudar isso, aquilo. Não é a liderança, não sou eu. A única fonte de um verdadeiro despertamento espiritual na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. E Ele está aqui entre nós, amém, igreja? Ele está aqui, nós clamamos por Ele, vem, nós clamamos por Ele, enche-me, nós clamamos por Ele, abra os céus nessa noite, vem sobre nós, Ele já está sobre nós, aleluia. E querido, se você está ouvindo essa palavra pela primeira vez, talvez você tenha sido convidado a vir aqui, mas você sabe que na sua vida precisa de uma mudança, precisa de algo novo acontecer. Eu tenho a resposta para você. Não é essa igreja, não é a igreja presbiteriana independente, nem de Sertanópolis, nem de outro lugar, não é a igreja A, B, C ou D. A resposta para você, que vai mudar a tua história, te tirar nesse estado de sonolência, de apatia, de talvez até estar querendo desistir da sua própria vida, é uma pessoa. E essa pessoa chama-se Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que tira o pecado do mundo, aquele único que pode me salvar e te salvar. Então, abra o seu coração nessa noite e clame por Ele, chame por Ele, e Ele vai mudar a tua história, assim como Ele mudou a minha. Aleluia! Mas se eu e você já estamos na caminhada da igreja, e o Espírito está nessa noite te incomodando, mas o pastor Denis chama o pastor Pedro para vir aqui. A gente queria uma palavra assim, que a gente saísse animado e tal, e ele está... Eu não estou nada, querido, eu estou obedecendo a voz do Espírito Santo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque esta palavra, ela vem para nos confrontar. A palavra tem duplo poder. Ela consola e ela confronta. Espada de duas lâminas, 2 gumes. Enquanto ela confronta, ela consola. Enquanto ela consola, ela confronta. Mas há uma segunda instrução do apóstolo Paulo. Vamos a ela? Se em primeiro lugar ele diz desperta, em segundo lugar ele diz levanta. Vamos dizer juntos? Levanta. Uau! Eu acho que o seu coração bateu mais forte agora. O que vem por aí? Aperta o cinto de segurança, querido. Porque se no desperta, aí você já estamos mexidos, imagina agora no levanta. Porque o apóstolo Paulo continua escrevendo a esta igreja. E eu vejo aqui que ele tem uma instrução clara, que não basta, preste atenção nisso, não basta termos a consciência de que eu e você estamos inseridos no mundo e que muitas vezes estamos envolvidos por este mundo. Não basta apenas eu e você termos a consciência de dizer, puxa, é verdade, pastor, eu tenho estado sonolento na minha vida espiritual, já não leio a Bíblia como lia antes, já não oro como orava antes, eu tenho estado sonolento na minha vida como marido, já não me dedico à minha esposa, já não a amo como amava antes, eu tenho estado sonolento na minha vida profissional, já estou desanimado com a minha profissão, não sei que área que Deus está falando com você, mas não basta apenas ter a consciência de que estamos sonolentos. Agora o apóstolo Paulo está dizendo assim, vocês já ganharam a consciência, ok? Então agora vocês precisam sair deste lugar e se levantar da atitude, da localidade onde gera morte na sua vida. Aleluia! Olha como é profundo isso. Porque muitas vezes eu e você tomamos consciência do que nos faz mal, mas ficamos lá. Nós tomamos consciência de que aquilo não é bom para nós, mas nós não saímos de lá. Nós tomamos consciência de que há algumas coisas na nossa vida que têm gerado morte, e a gente diz assim, amanhã eu mudo, parece regime que começa na segunda-feira, toda segunda-feira, segunda eu começo, amanhã eu mudo, você vem ao culto, o pastor Denis, inspirado por Deus, ou pastores e pastoras, trazem uma palavra, te confronta, você vem aqui, aceita um apelo, chora no altar de Deus, diz agora vai, aí chega segunda-feira e fala, não, acho que não vai não vai estar dando, fica para depois. Você ganhou consciência, mas ficou no mesmo lugar. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz, não basta apenas despertar do sono, é necessário levantar. E aí levantar é uma atitude. Levantar é sair do estado onde está e mudar-se de lugar. Que figura linda.
Gente, quando comecei a ler isso e Deus começou a ministrar meu coração, foi muito forte, porque o que Paulo está dizendo, olha, saiam do meio, saiam do local onde vocês percebem que a vida de vocês está sendo prejudicada, atrapalhada. Muitas vezes, vou usar uma expressão forte aqui, amarrada. Tem pessoas que até querem sair de um vício, de uma situação ruim, mas não conseguem. Querem sair de um relacionamento complicado, mas não conseguem. Querem sair de uma decisão errada tomada, de um negócio indevido, de um contrato indevido assinado, de uma fraude obtida, e não conseguem, estão meio que amarrados nisso. Por isso Paulo está dizendo, você ganhou consciência? Glória a Deus, primeiro passo. Mas agora vem o segundo, levanta-te de entre os mortos. E nessa noite, queridos, Deus está nos levantando. E quando eu estava orando, Deus me trouxe muito claro, muito claro. E interessante que na adoração, enquanto estávamos adorando, e o cântico que o grupo escolheu, que enche-me do Espírito, é como se eu tivesse até combinado, falar, por favor, canta um cântico assim, e eu não combinei nada, não falei nada, mas aquele que rege a história, o Espírito de Deus, que habita no coração dos ministros de louvor e habita no meu também, porque a figura que Deus me trouxe foi Ezequiel capítulo 37, Ezequiel capítulo 37 fala de um profeta que foi chamado a um lugar deserto. Esse lugar deserto estava cheio de cadáveres. É o que a Bíblia chama de vale de ossos secos. E ali havia muitos cadáveres, muitas caveiras, ossos sequíssimos. Não basta ser seco, diz a palavra, eram sequíssimos, estavam ali há muito tempo. E Deus pergunta ao profeta, homem de Deus, podem esses ossos voltar a viver? E a resposta dele, Senhor, tu sabes. Homem de Deus, profetiza sobre esses ossos, clama ao Espírito e você vai ver o que vai acontecer. E ele profetiza, e a Bíblia diz que houve um grande barulho, um grande estrondo. Que barulho era esse? Era barulho de osso com osso, osso batendo no osso, osso batendo no osso, e aqueles ossos iam se formando, iam ganhando forma, e agora havia pele, havia tecido, havia cartilagem, estavam sobre eles, e aqueles ossos agora se tornam seres humanos, homens e mulheres, eles se colocam em pé, aleluia, mas não para por aí, porque eles estavam em pé, mas eles estavam mortos, e aí ele diz, homem de Deus, eles ainda não estão completos, falta alguma coisa, profetiza, sopra o Espírito sobre eles, vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre esses mortos para que vivam, e diz que ali agora se formou, ao invés de um monte de cadáveres, se formou um exército poderoso nas mãos do Deus vivo. Aquilo que estava morto na minha e na sua vida, talvez aquilo que eu e até você enterramos, preste atenção nisso. Talvez há um sonho no seu coração que você enterrou, colocou no cemitério, virou cadáver, ossos secos. Nessa noite o Espírito está dizendo, sopra o Espírito sobre este plano e ele volta a viver. Aquele casamento que você estava dizendo, pastor, acabou, meu casamento está arrasado, não tem mais jeito, não tem mais como. Você, marido, que já não tem mais esperança, você, esposa, que já está cansada de orar, parece que não vai dar certo, parece que a morte chegou, parece que a separação é a solução, isso é cadáver. Agora Deus olha e fala assim, profetiza, sopra o Espírito sobre este casamento, para que viva. Você crê nisso, igreja? Então o Espírito Santo está fazendo isso nessa noite, querido, no meu coração, no seu coração. Se você já não tem mais desejo por Deus, vontade de Deus, já não consegue orar, já nem lê mais a Bíblia, secou, não há mais lágrima nos seus olhos, nem chorar você consegue mais. Nessa noite, o Espírito Santo está aqui para umedecer os nossos olhos, para aquecer os nossos corações, para incendiar a nossa vida, para nos reavivar e nos tirar do lugar de morte. Me lembrei também de uma palavra de Jesus, dada ao seu grande amigo, que há 4 dias estava morto. E lá no Evangelho de João, no capítulo 21, diante do túmulo, e as irmãs dizendo, Jesus, não mexe com isso não, já faz 4 dias.
literalmente, cheira mal. Não esquece, já morreu, 4 dias. O que já morreu na sua vida? Deus te trouxe aqui nessa noite. Deus nos trouxe aqui nessa noite. Porque não importa o tempo em que uma promessa foi depositada sobre a minha e a sua vida. Não importa o tempo pelo qual você ora, talvez por um filho, por uma filha. Não importa o tempo que eu e você estamos em busca de alguma coisa. Não importa o tempo. Hoje, na Bíblia eram 4 dias. Para um enterro era muito. Mas talvez você está orando há 4 anos. Talvez você está orando há 40 anos, eu não sei. Mas Jesus, diante daquele túmulo, Ele dá uma palavra: Lázaro, sai deste lugar. Lázaro, levanta-te. Lázaro, não fica no lugar de morte, porque eu tenho vida para te dar. Ouça a voz do Senhor nessa noite. Homem, levanta. Mulher, levanta. Sai desse lugar de morte. Você se acostumou com a morte, mas ela não faz parte da sua vida, não faz parte do plano de Deus para você. Porque Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Sai desse lugar definitivamente. Tome uma atitude nessa noite. Rompa com o pecado, rompa com os padrões do mundo, desate as faixas que te prendem e saia desse lugar, levanta. E é interessante que a carta continua, é isso que me comove, é isso que move o meu coração, porque você vai dizer, mas pastor, então a orientação era essa? Não. É porque no versículo 15 tem um portanto. Lembra, ele está escrevendo uma carta, corrida. E agora ele vai dizer, igreja, se eu não quero para vocês que vocês se associem com as obras das trevas, então o que eu quero para vocês? Preste atenção, que vocês não andem como nécios. E a palavra nécio, querido, é ignorante, estúpido. É isso que quer dizer. Não, eu não estou chamando ninguém de estúpido, fica tranquilo. É a Bíblia que está dizendo. Não fica bravo comigo, se você fica bravo com a Bíblia. Está dizendo, não quero que vocês andem em ignorância, em falta de entendimento, mas eu quero que vocês sejam sábios. E o Espírito Santo está nos fazendo nessa noite sábios, revelando aquilo que tem impedido a gente de desfrutar o melhor de Deus. Por favor, homens, não se contentem com o que você já experimentou de Deus. Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Mulheres, não se contentem com o que você já experimentou de Deus, que é muito bom, mas Ele tem absolutamente muito mais para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Líderes desta igreja, pastor Denis, pastor Vanessa, não se contentem com o que vocês já experimentaram de Deus, tem sido muito bom, glória a Deus, mas olhos não viram, ouvidos não ouviram, não chegou ao entendimento de nenhum ser humano o que Deus tem preparado para essa comunidade. São coisas grandes, são coisas lindas, são coisas do alto. Aleluia, aleluia. Se eu não quero que vocês andem nas trevas, eu quero que vocês experimentem mais da luz. Veja o versículo 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Literalmente, traduzindo do grego numa linguagem mais acessível, ele está dizendo, olha, aproveitem cada oportunidade que vier às mãos de vocês. Remindo o tempo é isso. Aproveitem cada oportunidade, porque os dias são, e são, né, gente? E são. E a perspectiva é que vai piorar. Não, eu não estou sendo um profeta do mal, eu não estou desejando isso. É que a Bíblia diz que vai piorar. A Bíblia diz que nos últimos dias a iniquidade vai aumentar de tal forma, que pais vão se voltar contra os filhos, maridos contra esposas. A luta vai ser tão grande que, se não fosse abreviado o tempo, alguns até desfaleceriam da fé. É a Bíblia que diz, vai piorar. Por isso ele diz assim, aproveitem cada oportunidade. Deus te deu hoje, aproveite hoje.
Você está aqui, o Espírito Santo te trouxe. Não perca o que Deus está fazendo agora. Aproveite cada oportunidade. Verso 18: fujam da embriaguez, onde há dissolução, mas encham-se do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não pode encher o que já está cheio. Ele só enche o que está vazio. Se eu e você não nos esvaziarmos de nós mesmos, Ele não vai nos encher, não tem como. E aqui encha do Espírito, é no gerúndio, deixem-se encher, é no gerúndio e na voz passiva, deixem-se encher pelo Espírito, continuamente, todos os dias, vão se enchendo. E para isso a gente precisa deixar algumas coisas que nos viciam, por exemplo, a embriaguez e o vinho. Talvez seja esta noite em que eu e você vamos convidar o Espírito Santo para adentrar na nossa despensa e abrir os nossos armários e ver o que tem lá dentro. Talvez seja esta noite que eu e você vamos convidar o Espírito Santo para abrir as nossas geladeiras e dizer: Espírito Santo, faz aqui uma limpeza. Talvez seja esta noite em que você vamos convidar o Espírito Santo para acessar nosso computador e ver os acessos da internet que lá estão, e convidá-lo: Espírito Santo, entra aqui, faz uma varredura, passa o teu antivírus celestial. Talvez seja esta noite que eu e você vamos pedir: Espírito Santo, assenta-te conosco na sala e liga a televisão conosco e veja o que nós estamos assistindo. Talvez seja esta noite em que você vamos convidar: Espírito Santo, entra na nossa casa e veja os nossos relacionamentos, como que o marido conversa com a esposa com o marido, o pai com filhos, filhos com os pais, irmãos com irmãos. Talvez seja esta noite que você vai convidar o Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, enche este templo mais uma vez e sara os relacionamentos entre nós, irmãos e irmãs da comunidade chamada Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis. O que é que tem te embriagado? É poder? É vinho? É sucesso? É dinheiro? Enquanto for isso, o Espírito Santo não pode nos encher. Você pode ficar aqui 30 dias cantando: enche-me Espírito, enche-me Espírito. Imagina ele olhando e falando assim: eu quero encher, mas não tem espaço. Eu quero entrar, mas não tem por onde. Eu quero agir, mas... Levanta-te. Versos 19 e 20. Suas bocas sejam ocupadas com salmos, hinos e cânticos espirituais. Se lá nos versos anteriores ele diz: não saia da vossa palavra, da vossa boca nenhuma chocarrice, nenhuma piadinha infame, nenhuma palavra suja, torpe, nenhuma besteira. Por outro, eu quero que da sua boca saia hinos de adoração a Deus, palavras que exaltem, que abençoem. Maridos, que dos seus lábios só saiam palavras de bênção para suas esposas. Homens, que dos seus lábios só saiam palavras de bênção para os seus filhos e filhas. Patrões, que dos seus lábios só saiam palavras de bênção para os seus empregados. Que dos nossos lábios só saiam palavras de bênção a respeito dos empregadores, da situação, dos governantes. Só palavras de bênção, nenhuma piadinha infame, nenhuma chocarrice, nenhuma besteira, nenhum palavrão, porque eu quero fazer uma coisa nova na vida de vocês, diz o Senhor. Você está entendendo como é uma carta completa? A gente não pode ler só um versículo, eu estou terminando. Verso 21 ele diz: sujeitando-vos uns aos outros. Aqui dá uma série de sermão nesse versículo, porque o sujeitando-vos, para resumir, bem resumido, sempre tenha o outro como mais importante que você, nunca você como mais importante que o outro. Esteja sujeito para servir o seu próximo. O próprio Jesus
Sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de escravo, servo. Filipenses 2, de 5 a 11. Sujeitem-se uns aos outros. E agora, Paulo vai entrar no verso 22, eu não vou entrar. A gente precisaria fazer uma conferência, uma série sobre esse texto. Porque, queridos, agora ele vai falar sobre mulheres e maridos, sobre pais e filhos, sobre patrões e empregados. Ele chega no último capítulo, capítulo 6, falando de uma batalha espiritual que existe, como nós devemos enfrentá-la. Tudo isso porque ele resolveu dizer para a igreja: desperta, levanta do mundo dos mortos, porque vocês não fazem parte dele. Vamos concluir. O grupo de louvor pode estar aqui conosco para adorar. A conclusão está no próprio versículo 14. Quando o Espírito Santo promover na minha e na sua vida um despertamento e nos levantar para sairmos do lugar que estamos, o que vai acontecer? Cristo nos iluminará ou resplandecerá sobre nós. É uma ponte com Isaías capítulo 60, verso 1. Dispõe-te, resplandece, porque vem a luz sobre ti e a glória do Senhor já brilha sobre você. É um hino lindo, antigo, que Paulo traz à tona agora e oferece para a igreja de Éfeso. Quando eu e você nos permitirmos sermos acordados, despertados pelo Espírito, e quando eu e você nos permitirmos sermos levantados pelo Espírito e sairmos da situação em que estamos, tem que ter mudança. Sairmos, levanta-te. Cristo manifestará a glória dele sobre. A gente gosta dessa parte. A gente quer que a glória de Cristo se manifeste sobre nós. Ótimo, não tem nada de errado em querer isso. Eu quero muito mais. Só que para que isso aconteça, antes tem que despertar. Tem que levantar. Aí sim, a glória do Senhor se manifestará sobre nós. E nós vamos brilhar. Agora deixa eu te dar uma notícia, igreja, em Sertanópolis. Na minha e na sua vida não há brilho nenhum. Não há luz nenhuma em nós. Agora, quando eu e você vivemos essa plenitude de Cristo, Ele habitando em nós e brilhando em nós, nós sairemos pelas ruas de Sertanópolis como sal da terra e luz do mundo, para ser diferente e para fazer diferença. Para fazer diferença. Começa onde? Na nossa casa, dentro de casa. Feche seus olhos um pouco, por favor. E eu peço para você fechar os olhos, só para você não se distrair. Não tem nada de místico nisso. Fique tranquilo. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. E a palavra que Deus colocou no meu coração é: prepare-se para novos tempos. Prepare-se para ser sal da terra e luz do mundo como nunca antes na sua vida. Prepare-se para receber essa porção de Cristo sobre a sua casa, sobre a sua vida, homens, sobre os seus negócios, sobre a sua saúde física, sobre as suas emoções, sobre os seus relacionamentos, famílias, sobre os relacionamentos mais íntimos. Prepare-se, prepare-se, prepare-se. Prepare-se, porque Cristo está desejoso de fazer isso. Mas antes, Ele tem duas coisinhas que Ele pediu para nós nessa noite. Primeira, desperta. Coloque diante de Deus agora as áreas de sono da sua vida e peça ao Espírito Santo para te despertar. Se você já sabe quais são, a segunda palavra é levanta. Peça ao Espírito Santo que Ele te tome nos braços e te tire desse lugar de morte e te leve para um lugar onde você vai experimentar coisas que nunca antes
na sua história você experimentou em Deus. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Esta canção é uma oração, e ela é uma oração de entrega absoluta ao Senhor. Toma, Senhor, o meu coração. Senhor, tudo que tenho, tudo que sou, eu deposito em Tuas mãos. Senhor, eu entrego a minha vida, entrego as minhas emoções, entrego a minha mente, meu coração. Resistência zero ao Teu Espírito, para o Senhor agir em mim e fazer o que Tu queres, como Tu queres. Ore esta oração ao Senhor, responda a esta mensagem nessa noite e diga para Ele o que você precisa, o que você deseja. Coloque nas mãos do Senhor Jesus agora
as áreas de sonolência da sua vida, da sua história, e peça para Ele te despertar em nome de Jesus. Ele está aqui, o Espírito Santo está entre nós, Ele está passeando no nosso meio, e Ele é o maior interessado em mudar a nossa história. Ele só precisa ouvir da minha e da sua vida dizendo: Pai, Espírito, vem sobre mim e me tira dessa sonolência na minha vida emocional, na minha vida física. Tira dessa sonolência do meu casamento, do meu trabalho, dos meus planos, dos meus sonhos. Senhor, tira dessa sonolência da minha vida espiritual. Eu estou seco como um deserto e eu preciso de Ti nessa noite. Talvez você nunca tenha orado entregando sua vida a Jesus, mas hoje você entendeu que não tem como viver sem Ele, porque sem Ele estamos mortos espiritualmente. E você pode convidá-lo dizendo: Jesus, entra no meu coração e muda a minha história. Eu quero experimentar isso que o pastor está falando. Eu quero essa vida abundante que Ele está proclamando. Eu desejo tudo que o Senhor tem para mim. Aleluia, aleluia. Eu e você precisamos responder a essa mensagem nessa noite. Mas não basta despertar. Deus nessa noite quer nos levantar, quer que a gente saia dos lugares de morte, quer que a gente saia da condição de morte, quer que a gente saia. Muitas vezes eu e você nos acostumamos com essa vida de morte e achamos que é isso que Deus tem para nós. Não é. Ele tem muito mais para fazer, Ele tem muito mais para dar. Você pode dizer amém, igreja? Ele tem muito mais, infinitamente mais, abundante mais para nos dar e fazer em nós e através de nós. Enquanto declaramos mais uma vez este refrão: toma, Senhor, o meu coração, você tem agora a oportunidade de responder a esta mensagem. Não é para mim, não é para o pastor Denis, não é para ninguém. Por isso eu estou te pedindo, fique com os olhos fechados. Não é para a igreja ver, é para o Senhor e somente para o Senhor. Se você entendeu que essa mensagem tem a ver com você, se essa palavra te confrontou de alguma maneira, se ela está aqui te dizendo desperta, se ela está aqui te dizendo levanta, e você sabe as áreas que você precisa de mudança, ore comigo e levante-se onde você está. Não levante por nenhum outro motivo, apenas levante se você está dizendo: Senhor, é comigo que o Senhor está falando. Eu desejo ser despertado, eu desejo ser levantado em nome de Jesus. Vamos declarar, e você pode responder ao Senhor agora, em nome de Jesus. Toma o meu coração e toda minha alma. Aleluia. Eu vivo só pra Ti. Peça ao Senhor. Ele quer nos acordar, Ele quer despertar, Ele quer levantar. Aleluia. Toma, Senhor. Toma, Senhor, toma a tua igreja, toma os teus filhos e filhas, toma as famílias, as casas, em nome de Jesus. Toma, Senhor. Sempre, Senhor. Aleluia. Aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui estamos nós de pé. Eu sou o primeiro a responder, a dizer: Deus, como eu preciso de Ti. Senhor, obrigado porque nessa noite eu fui despertado. Muitas áreas da minha vida foram trazidas à tona, à memória. E eu confesso, reconheço diante do Senhor que tenho andado sonolento na Tua presença. Amém, igreja? Se há alguma área na sua vida que você tenha andado sonolenta, diga para Ele. Diga para Ele: Senhor, eu tenho andado sonolento, eu tenho andado preguiçoso, Senhor, eu tenho andado de maneira lenta, eu tenho quase que andado de maneira amarrada, não consigo progredir, não consigo evoluir, não consigo passar para o próximo nível. Por isso eu oro nessa noite pedindo: Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós
e desperta a tua igreja, e levanta a tua igreja, e move a tua igreja. Espírito Santo, faça algo novo acontecer, a começar em mim. Sopra sobre nós, tira-nos da condição de conforto e leva-nos para uma situação de confronto. Fala mesmo conosco e move o nosso coração. Eu levanto minhas mãos abençoando famílias, casas, relacionamentos, casais, relacionamento pais e filhos, desde o menor, o bebê, a criança, até os filhos adultos, sejam renovados e restaurados por Ti. Eu levanto minha mão abençoando as mulheres, como esposas, como mães, na sua casa, no seu trabalho, na sua ocupação, sejam cheias do Espírito Santo, em nome de Jesus. Mas Pai, especialmente nessa noite eu levanto minhas mãos, abençoando a vida dos homens. Desperta, homens, levanta, homens, levanta aqui um grande exército do Senhor, homens cheios do Espírito Santo, homens que não temam ninguém a não ser o Senhor, homens que levem Deus a sério, homens que te busquem nas madrugadas, homens que tenham como costume dobrar os seus joelhos na presença do Senhor, homens que tenham palavras proféticas nos seus lábios, homens cheios de dons, homens generosos para contribuir, homens valorosos para servir, homens que se dobrem diante de Cristo, homens que sejam sal da terra e luz do mundo, homens sejam cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, para a glória do Senhor. Homens que estavam até esta noite, como Adão lá no jardim do Éden, detrás da árvore. E você sabe o que eu estou te dizendo. Homens que estavam detrás da árvore, escondidos, fugindo da presença de Deus. Essa noite Deus te encontrou, homem, e Ele está dizendo: meu filho, sai de trás da árvore, sai de trás da árvore, pare de fugir, pare de se esconder. Eu sou o teu Deus, aleluia. Você que nessa noite, assim como esse jovem está aqui, você pode sair do seu lugar, homem, sai de trás da árvore. Você tem fugido de Deus, você tem corrido de Deus, você tem dito não preciso de Deus, mas hoje Ele te trouxe aqui amorosamente para dizer: eu quero encher a tua vida da minha presença. Então venha, venha, homem, sai do seu lugar, homem. Se Deus está falando com você, você que tem sido um marido muitas vezes omisso, a coisa está pegando fogo na sua casa e você fica, deixa acontecer, deixa passar, e você está de trás da árvore. Deus está te dizendo: Adão, homem, sai de trás da árvore que eu quero tratar com você, eu quero te usar, eu quero te abençoar. Venha, homem, eu quero orar com você. Talvez você, homem, no seu trabalho está cansado, quer desistir, nada dá certo, você trabalha e não prospera, você está com vontade de jogar tudo para o alto. Sai, homem, de trás da árvore, vem aqui que eu quero orar com você. Deus quer te encher do Espírito Santo. Homem, você que tem preguiça espiritual, não tem orado como convém, não tem lido a palavra como gostaria, mas sente um ardor no seu coração. Sai, homem, de trás da árvore e vem aqui que eu quero orar com você. Eu já estou aqui, eu sou o primeiro. Sai, homem, vem que eu quero orar com você. Você, homem, que deseja ser cheio do Espírito Santo, mas muitas vezes tem medo do que Ele pode fazer. Talvez até nos seus lábios: será que eu vou virar um crente fanático? Será que eu não vou fazer mais nada na minha vida? Homem, sai de trás da árvore e vem aqui, que Deus quer te encher nessa noite, quer fazer de você um vaso nas suas mãos. Homem, você que tem se escondido nos vícios, na prostituição, na sexualidade indevida, na pornografia, e você tem lutado contra isso e não consegue vitória, e isso tem sido uma fuga para você. O Espírito Santo diz nessa noite: sai de trás dessa árvore, porque eu quero te abençoar, aleluia. Sai, homem, vem aqui para frente, que nós vamos orar com você e por você. Eu já estou aqui, eu sou o primeiro a pedir essa oração. Venha, homem, igreja com os olhos fechados,
Igreja com os olhos fechados, em oração, em oração, em oração. Saia, homem, ainda dá tempo, venha. Não perca essa oportunidade, homem. Não perca essa oportunidade, homem. Venha. Você que tem medo de assumir responsabilidades e muitas vezes parece que age como criança, não consegue assumir as responsabilidades, está sempre delegando para outros. Homem, sai de trás da árvore e venha, que eu quero te fazer um homem cheio de coragem. Seja forte, corajoso. Não te mandei eu vou te abençoar nessa noite. Saia, homem, e venha, eu quero te abençoar. Igreja, estenda suas mãos aqui. Aqui tem um exército de homens. Se você está perto de um homem aí do seu lado, talvez ele não tenha vindo, mas o Espírito Santo quer abençoá-lo também. Na autoridade, no poder do nome de Jesus, nós estendemos as mãos e tocamos esses homens. Sejam cheios do Espírito. Não haja mais árvores nas suas vidas, não haja mais esconderijos, não haja mais muletas para eles se apoiarem, não haja mais nada, que eles possam desfrutar da presença do Senhor no jardim, todos os dias pela viração do dia, que eles possam te conhecer, Senhor, face a face, que eles possam andar com Jesus todos os segundos da sua vida, que eles sejam cheios da presença de Deus, homens valorosos nas mãos do Senhor. Aleluia. Pastor Denis, vem aqui, querido. Fiquem aqui um pouquinho, fiquem com os olhos fechados. Nós estamos terminando. Eu vou pedir para o pastor Denis concluir essa oração, abençoando a sua vida como autoridade, anjo do Senhor nesta igreja. Estender as mãos também e abençoar o seu coração. Se você está no seu lugar e ainda tiver o desejo de fazer um compromisso essa noite com o Senhor, de um despertamento em alguma área da sua vida, você pode vir aqui à frente. Nós queremos abençoar aqueles que estão tomando uma decisão e tomando um passo em direção àquilo que eles querem viver no Senhor. Não há espaço para comodismo, não há espaço para covardia, não há espaço para defesas, para hipocrisia nesse lugar essa noite. Somos homens que precisamos do Senhor. Somos homens que precisamos do altar. Somos homens que não conseguimos lidar com as coisas ao nosso jeito. Nossa vida depende dele. Somos os provedores do lar, mas ele é o nosso provedor. Somos os cuidadores da casa, os protetores da casa, mas ele é o nosso maior protetor. Ele é quem nos sustenta. Por isso, homem, baixe a guarda, baixe o orgulho, a soberba de dizer que você pode e você consegue, porque nós precisamos despertar e levantar para que a glória de Deus brilhe sobre nós. Eu quero orar especificamente sobre homens que não estão conseguindo dormir. A palavra foi toda de falar de despertar, mas enquanto o pastor Pedro pregava ali, o Espírito Santo falava para mim que tem homem aqui que não consegue dormir, passa noites despertos, olhos arregalados, sono perturbador, torturador. Se você está aqui na frente, é para você. Se você não está aqui na frente, eu peço para você vir e falar: Senhor, eu quero dormir em paz, porque na noite do despertar para Deus, você vai agora conseguir repousar em segurança. O sono do repouso, o sono reparador. Na noite onde você foi despertado para Deus, você conseguiu dormir novamente. Na noite onde Deus despertou o seu coração, você conseguiu repousar novamente, porque sua ansiedade foi deixada no altar, suas culpas foram deixadas no altar, sua vida foi abraçada por um Deus protetor, suas preocupações com amanhã foram deixadas no cuidado do Deus que tudo tem em suas mãos. Então volte a dormir em paz, porque você acordou essa noite para o Senhor, desperto para Deus, descansado no coração, porque Deus moveu essa noite nesse lugar. Senhor, eu quero agradecer a Ti pela Tua palavra liberada. A Tua palavra não torna vazia. A Tua palavra, Deus, não encerra nesse culto essa noite. Ela vai continuar reverberando. Ela vai continuar operando, agindo, movendo em nossos corações, nos desafiando. Ela vai continuar nos confrontando. Ela vai continuar nos direcionando. Então, Pai, que nenhum homem dessa noite saia daqui sem uma porção de confronto ao seu coração e sem uma porção de despertamento na sua alma. Em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra, no poder dela, possa gerar novos homens,
homens sacerdotes dos seus lares, homens que oram, intercessores das suas casas, intercessores do Senhor, homens de Deus, homens que estavam acostumados, homens que entraram no estado de apatia no meio da pandemia, homens que deixaram de orar, de ler a Bíblia, de se envolver no serviço da igreja, homens que deixaram de servir aqui nas coisas da igreja, deixaram de servir no estacionamento, na cozinha, no cuidado com as pessoas, homens que deixaram de servir em áreas estratégicas. Deus desperta, enche com o Espírito Santo e mostra que não é tempo de se assentar, não é tempo de pedir descanso, não é tempo de falar o ano que vem, é tempo de dizer: hoje eu estou aqui, Senhor, usa a minha vida, enche a minha vida, eu me coloco à tua disposição. Não é quando os filhos crescerem, não é quando a empresa ampliar, não é quando tiver mais recurso, dinheiro, é agora, porque os dias são maus, o tempo é que se chama é hoje, não é amanhã. Então desperta homens para agora, para o hoje, porque amanhã pode ser muito tarde, amanhã pode não haver essa opção. Então, Senhor, nós oramos e nós pedimos: desperta-nos, e que possamos só começar o primeiro passo, porque os demais o Senhor nos conduzirá. Nosso papel é levantar, conduzir. O Senhor vai fazer isso conosco e com a nossa casa, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia, glória a Deus, amém. Pode voltar para o seu lugar em nome de Jesus. Continue em pé, queridos. Nós vamos cantar esse refrão mais uma vez e nós estaremos encerrando esse momento de oração aqui nesse lugar. Mas antes eu queria chamar a Ingrid que viesse aqui à frente. Vem cá, Ingrid. A Ingrid é uma bênção de Deus na nossa igreja e nós estamos agora orando pela vida dela, porque existem pessoas que mudam de cidade e só mudam de cidade, mas existem pessoas que mudam de cidade e são enviadas para aquele lugar. E aqui está uma moça que está sendo enviada para Chapadão do Sul. O seu marido deve estar assistindo, seu marido não, já estou falando, né? O seu noivo deve estar assistindo agora pela internet, o Mateus. Eles estarão se casando no próximo dia 4, e a senhora Ingrid agora, né, estará morando no Mato Grosso do Sul, e eu tenho certeza que a igreja de lá, as famílias de lá, as pessoas que chegarem lá vão receber uma bênção de Deus. Gostaria muito, né, que a Ingrid fosse a minha filha, na fé, mas eu tenho muita honra de ser pastor dessa moça, que eu vi um crescimento tão maravilhoso nesses 7 anos que eu estou aqui nessa comunidade, e ver ela hoje indo como uma missionária de Deus. Você não vai lá só para trabalhar, só para casar. A Ingrid está sendo enviada para fazer a diferença naquele lugar, amém? Estenda a sua mão para cá. Rosa, vem aqui à frente, a Rosa e a mãe. Nós vamos abençoar essa família. Senhor, obrigado pela vida da Ingrid. Obrigado, Senhor Jesus, pelo ministério que o Senhor confiou nas mãos dela. Uma mulher intercessora, temente, do altar. Uma mulher que conhece da sua palavra e aprende de Ti. Deus, que essa igreja que for recebê-la lá seja muito abençoada. Abre as portas, vai à frente. Torna, ó Deus, a Ingrid um instrumento influenciadora naquele lugar, e que a Tua bênção possa conduzir a ela, o Mateus, e que os dois possam ser uma família sacerdotal em Chapadão do Sul. Nós abençoamos como igreja e dizemos que só as coisas do céu vão chegar sobre essa casa, sobre essa família que vai começar no próximo dia 4, e como igreja nós abençoamos e enviamos em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe sua semana. Deus abençoe amanhã, homens, às 20 horas, e toda a igreja, terça-feira, às 20 horas. Deus abençoe.